Lucas, no Evangelho segundo o relato de Lucas, no capítulo de número 13, Lucas 13. Aquele que tem dificuldade de achar os textos, podem ouvir, segundo o apóstolo Paulo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Cristo. Então ouvir também gera fé em nossos corações. E o texto a partir do versículo 22, e o texto vai dizer o seguinte, amados irmãos: e percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele, Jesus, lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente, e do Ocidente, e do Norte, e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros aquecerão os primeiros, e primeiros aquecerão os derradeiros. Palavra do Senhor. Podeis assentar, meus amados. Meus amados, aqui, amados, uma breve reflexão, tá? Para nós, um alimento da palavra do Senhor. E aqui, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo vai nos falar, Ele vai nos ensinar a respeito do reino de Deus. O reino de Deus, Ele vai falar sobre uma porta. Ele vai dizer que o caminho, ele é estreito, que conduz à salvação. E estreito é a porta que conduz à salvação. Então ele também vai dizer que largo é o caminho e larga é a porta que conduz à perdição. E Jesus vai dizer que aqueles que praticam a iniquidade não entrarão no reino dos céus. Irmãos, o que é a iniquidade? É a prática reiterada, contínua, constante do pecado. Então a prática repetitiva, a queda repetitiva do crente leva a um estado chamado iniquidade. Irmãos, os iníquos não entrarão no reino dos céus. Irmãos, aqui Jesus vai dizer que haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, nós cristãos não estamos nos apercebendo do risco que nós corremos, porque no dia do juízo, no dia em que nós comparecermos, irmã Francisca, naquele dia que comparecermos diante de Jesus, ele virá para julgar. Ele veio na primeira vez, irmã Nira, como o leão da tribo de Judá. Ele veio como o cordeiro, melhor dizendo, ele veio como cordeiro, ele veio para tirar o pecado do mundo. É quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, ele viu Jesus passando ao longe, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus veio como Cordeiro de Deus, mas ele virá na próxima vez como juiz.
ele virá, irmã Francisca Caleb, como julgador. E a palavra vai dizer que naquele dia haverá choro, muito choro, haverá ranger de dentes. Pessoas, irmão Antônio, pessoas, milhões e milhões de pessoas irão chorar, irmã Domingas, irão ranger os dentes, irão tremer as pernas na presença do leão da tribo de Judá, do juiz que virá para julgar. E essa passagem vai nos alertar a respeito daqueles que ficarão de fora. A palavra vai dizer em Apocalipse, aqueles que não entrarão no reino dos céus. Irmãos, procurem ler Apocalipse, procurem ler quais são os que não entrarão no reino dos céus. Irmãos, nós precisamos estar muito atentos para que aquele dia não nos tome de surpresa, porque aquele dia virá como relâmpago, não terá aviso, não terá nenhuma notícia. Jesus, ele vai voltar amanhã, não será assim, será no piscar de olhos. A palavra diz que é como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem, será inesperado. Poderá ser até, irmã Cleide, hoje à noite, a volta de Jesus. Que nós possamos viver a cada dia, jovens, como se fosse o último dia das nossas vidas. Nos comportemos dessa forma, como se hoje fosse o dia da volta de Jesus. Nós precisamos estar preparados para aquele momento, porque não haverá, irmã Giovana, uma segunda oportunidade. A oportunidade é hoje. Aquele que está desviado da casa do Senhor, se reconcilie hoje. Aquele que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, aceite hoje. A palavra vai dizer que hoje, se ouvirdes a voz de Deus, se hoje ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, quebrantai os vossos corações, saiam da condição de desviado. Irmãos, o que nos separa do amor de Deus é o pecado, irmãos. É o pecado. É ele que causa separação. Irmãos, todo desviado está em pecado. Irmão, quer dizer que todos, irmã Maria Raimunda, todo desviado está em pecado. Todo desviado da casa do Senhor está em pecado. Irmãos, confessem os vossos pecados. Confessem hoje. Aceitem Jesus hoje. Se reconciliem com Jesus hoje. O tempo da salvação é o dia que se chama hoje. É hoje, para que nós não cheguemos naquele dia e que a nossa manifestação seja choro e ranger de dentes. Naquele dia não haverá mais oportunidade de arrependimento. Quando o Filho do Homem voltar, a sentença já foi dada e não haverá segunda oportunidade.